aí, galera, beleza? Vocês ainda não me conhecem, devem estar se perguntando quem sou eu, né? Mas calma, já vou falar, tá? Primeiramente, eu gostaria de pedir licença para minha colega e queridíssima Ana Paula, que está sempre aqui com vocês. Hoje ela não está, porque eu também quero participar disso, eu também quero fazer essas trocas, reflexões, porque eu sei que aqui o papo é muito bom. Bom, meu nome é Amanda Presentino, sou psicóloga de formação, apaixonada por educação e apaixonada pelo propósito do instituto que eu trabalho. Bom, antes da gente começar, eu gostaria muito de agradecer o Fonte Hub e a Gazeta por conceder esse espaço maravilhoso e confortável para a gente. Bom, eu estou aqui hoje apresentando, mas isso não quer dizer que eu não já estive do outro lado, tá? E eu já sei do combinado de vocês, 10 anos de instituto significa 10 compartilhamentos desse vídeo. Então não deixe de compartilhar com seus amigos, sua família, aquele grupo de WhatsApp que tá lá, ó, paradaço, sabe? Que ninguém entra mais, que só dá bom dia, boa tarde, boa noite. Vai lá, posta um conteúdo legal para eles e não deixe de se inscrever aqui embaixo e deixar seu comentário. Nossa convidada de hoje é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho. Com certeza vocês já viram o rostinho dela por aí. Já apresentou o Em Movimento, hoje está no TVE Espírito Santo. Mas ela vai além, gente. Ela faz muito mais que isso. É digital influencer, mãe do Luca, fala sobre maternidade, viagem, potencializa nosso estado ao máximo. Dá dicas de cultura, arte, música, natureza. É a maravilhosa Luana Esteves. Muito obrigada, que linda essa Valeu! apresentação. Me senti honrada, muito obrigada pelo Que convite. bom. Luana, pra gente começar, Hum. posso dizer que seu coração é nordestino e alma capixaba? É uma boa definição. É? É uma boa definição. Eu sou nascida na Bahia, né, de Teixeira de Freitas, e a capital de Teixeira é Vitória. É porque pela proximidade, né, geograficamente, a gente está a 380 quilômetros, Vitória e Teixeira. E Salvador, que é a capital da Bahia, fica 810 quilômetros de Teixeira. Então, a referência, né, para saúde, para educação, Aham. sempre foi Vitória, assim. Então, eu sempre tive esse pezinho aqui, nem que fosse para visitar, para passear, né, resolver alguma coisa médica e tal. Mas aí já tem 16 anos que eu moro efetivamente aqui no Espírito Santo. Que legal. E me conta, eu te falei um pouquinho sobre você a partir da minha perspectiva. Queria saber Uhum. sobre você a partir dos seus olhos. Quem é a Luana Esteves? Gente, essa pergunta, né? Pode. Eu sou uma pessoa, sou uma mulher, uma mãe, uma jornalista, uma pessoa apaixonada pela vida e pelas descobertas, né? Assim, eu sou muito curiosa sobre a história das coisas, a história das pessoas, a história dos lugares, a história dos produtos, por que que as coisas são como são, né? Da onde que vem isso? E eu gosto de criar pontes, né? Não é à toa Ai, que que estou aqui legal. com vocês hoje, achei significativo, né? Simbólico, porque pontes de conhecimentos, né? Que seja assim, Aham. de talvez conseguir fazer uma pessoa acessar um conhecimento que ela não tinha sobre alguma coisa, esse é o papel do jornalista, né? Uhum, Sobre o que ela não tinha sobre alguma coisa e despertar um olhar diferente para aquilo, né? uhum, E venho fazendo isso no olhar da cultura, porque já tem 10 anos que eu trabalho com cultura capixaba. uhum. Que É. legal. E é muito interessante, assim, porque eu acho que o Espírito Santo ele vem se construindo, né? Principalmente o capixaba, né? De potencializar, trazer, dar valor ao nosso estado, dar valor às nossas belezas naturais. Eu acredito que você faz um papel muito importante nisso pra gente. Obrigada, eu fico feliz de Verdade. saber, assim. Acabou que eu comecei esse trabalho, assim, o que acontece, eu me formei na UFES, e aí o meu primeiro emprego mesmo foi na rádio universitária, onde eu trabalhava com um programa, apresentando um programa de música capixaba, então Aham. eu já fiquei um pouco no radar dessa coisa da cultura, dos artistas, e trabalhei muito tempo com produção cultural, com cinema, audiovisual, então sempre estava nesse caminho das artes. E aí, quando Uhum. eu cheguei a apresentar o programa de cultura na TV Tribuna, o Ponto Cult, que era excelente, infelizmente acabou. E quando acabou, veio o convite para eu vir para a Gazeta. E acontece que aqui, né, aqui porque a gente está aqui na Aham. Gazeta, né, quando eu estive à frente do Em Movimento, né, que foram 5 anos apresentando o programa, eu tive contato com o Espírito Santo, que muitos capixabas não têm a oportunidade de conhecer. Apesar de ser um estado muito pequenininho, porque a gente só tem 78 municípios, se a Aham. gente está aqui com o nosso vizinho Minas Gerais, tem mais de 600, Sim. então assim, é bem possível conhecer o estado todo, sabe? E às vezes a gente, através do programa, conseguia visitar espaços que às vezes os próprios moradores não tinham conhecimento. E aí isso ia com um olhar de estrangeira também, como sou, né, por Uhum. ser uma pessoa de fora daqui, você vai criando um quebra-cabeça, você vai montando, na verdade, né, esse quebra-cabeça, colocando as peças no lugar,
do que são essas histórias, do que isso está conectado com aquilo. E aí você vai entendendo, sabe? Então, quando a gente vai num município, o olhar sobre o turismo, que seja, não é só sobre esse lugar que eu estou indo visitar, assim, sabe? Não é só, Aham. uma cervejaria, tá? O que que essa cervejaria tem a ver com essa estrutura da cidade, a história dessa pessoa? Ah, tem a ver com a plantação de a família que planta uva e começou a fazer suco de uva para depois entender que isso era um negócio que virou. Ah, por que que planta uva? Porque na cidade, o relevo, a geografia, aí você já vai criando um quebra-cabeça de entender as potencialidades dos locais mesmo, Uhum. sabe? E eu acho isso muito bonito, eu vejo muito beleza nisso, porque acho que são as vidas, né, Claro. envolvidas assim, e esse olhar para si, que você enquanto psicóloga, né, não faz tanto esse convite para as pessoas de Sim. olhar para si, Voltar pra dentro, né? é o mesmo exercício, só que a nível de cultura de um estado inteiro, assim, Uhum. sabe? Que eu acho que o capixaba, por muito tempo, não fez esse exercício, né? Sim. E existem várias justificativas para isso, existem várias narrativas que as pessoas Uhum. criam para esse suposto, muito suposto atraso, né? Sim. Que muita gente entende ainda, tem esse olhar para o Espírito Santo, né? De ser o primo feio do Sudeste, o patinho feio da Aham. história. Ah, porque. Então, existem muitas narrativas aí. E eu acho que dá para romper isso com conhecimento, com informação, que é o que eu sempre falo, né? Você só valoriza o que você sabe que existe. Sim, Então, primeiro você precisa ter contato com essas sim. informações. E é muito importante, resgatar a história, né, Isso. porque isso pode se perder com muita facilidade. Isso. A língua e a história de um povo é a coisa mais importante que a gente tem, né. Total. É igual a nossa própria história, né. Eu acho Exato. que hoje a gente vê tanto esse movimento das pessoas se visitarem, né, Isso. de buscarem a si as suas origens, o porquê, a sua infância, visitarem as suas questões. Teve até um vídeo que eu fiz, esse é velho, mas era o capixaba no divã, que é um Que pouco isso legal. mesmo, sabe, de Aham. você olhar para trás e ver os seus defeitos, né, que Sim, são apontados hoje, tem um porquê, tem um claro. motivo. Então, Uhum, não é certo nem errado, só existe um contexto para isso, né, e uhum. como é importante a gente entender para não sair falando abobrinha por aí, né. Que legal. Falando um pouco dessa questão da comunicação, né, você já trouxe, um pouco do seu ofício. Quando você se entendeu como comunicadora? Quando a comunicação cruzou o caminho da Luana? A comunicação, olha só, eu me lembro de ser uma criança tímida, Aham. apesar de estar em todas as apresentações de escola. Tipo assim, eu Como, sempre fui gente? oradora de turma, sempre fui desde que eu me alfabetizei, a escola onde eu estudava, lá em Teixeira, sempre tinha aquelas apresentações de final de ano, né, e da formatura da turminha, e sempre Aham. tinha um teatro. E eu sempre estava lá, sempre tive facilidade de decorar fala, sempre gostei disso, apesar de ser uma criança tímida, mas eu acho que era uma timidez mais do lugar da observação mesmo, sabe. Aham. E, enfim, sempre me entendi nesse lugar de gostar de palavras, de gostar de pessoas. E aí eu lembro que quando eu vim para o Espírito Santo, o motivo de eu ter vindo para cá foi para estudar para vestibular, Uhum. porque na época lá em Teixeira não tinha essa cultura de, ensino médio voltado para passar em vestibular, sabe. Uhum. E aqui tinha, então eu vim para fazer o ensino médio aqui para já me preparar, que o meu sonho era passar numa faculdade pública, numa universidade pública. E aí eu lembro que aí aquela coisa, né, de escolher, vixe, qual área fazer, qual curso, aquela Aham. coisa. E aí eu fui por eliminação lá, eu estava entre direito e jornalismo. E aí, acho que eu fui visitando essas histórias do meu passado, falando: "Ah, eu gosto disso, sabe, eu Uhum. acho que eu vou por aí". Entrei muito sem saber muita coisa, nunca fui aquela pessoa: "Ai, eu tenho um sonho em apresentar um Aham. jornal". Não, eu fui visitei a minha história, olhei Aham. para trás, né, e entendi quais características faziam parte de mim, e fui por esse caminho. E logo na faculdade também acabei me desenvolvendo, né, em ser uma boa oradora, uma boa comunicadora, e isso foi assim. Que legal. Aí, Não galera, existe ó, da um galera da terceira série, olha que dica, hein. Voltar pra dentro, se conhecer é um bom caminho pra saber que profissão escolher, né, Luana? sem dúvidas, ainda mais hoje, eu acho que essa nova geração, né, que tem tantas possibilidades, acho que o Uhum. olho brilha por muito fácil, porque tem muitas coisas atrativas e Sim. interessantes. Então, às vezes a gente acaba passando de uma coisa para outra, querendo um pouquinho, cada hora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Eu acho que para ter essa resposta mais segura, é Aham. olhar para dentro, né, é olhar para si, assim. Fazer esse movimento. Total, eu acho que para tudo na vida. Que bacana. Tomara É, que isso pegue, né, Luana, porque eu acho que é o ah, que a gente tá precisando hoje na nossa sociedade, né, um tempo pra gente refletir sobre nós, sobre a nossa sim. história. E o quanto que isso é um desafio, o quanto que a gente está anestesiado, né, das coisas, seja pelo tempo que não tem, Sim, pela sobrecarga das demandas que são várias, seja pelas distrações é que não isso. tem, mas eu acho que para a gente não se perder, sabe,
Eu acho que o mapa, né, tá sempre aqui. Então é sempre a gente fazer esse exercício mesmo Sim. de olhar para baixo, olhar para dentro, olhar para si. Eu sinto falta, assim, de ver Uhum. isso nas pessoas, porque eu faço muito. Porque eu brinco, eu sou muito existencialista, Que sabe. legal. Nem todo mundo tem essa característica e às vezes eu sou até chata, porque Que o tempo todo eu bonito tô isso. não, o tempo todo eu tô: "Ai, de onde eu vim? Pra onde eu vou? Quem sou eu?" Eu sou essa pessoa que faz muito essas Que perguntas. legal, que Ai, mas interessante. nem sempre é legal. Né, um limite aí, né, onde É, está? é, mas eu acho que isso me faz bem, porque eu aprendi a me Sim, desenvolver nessas crises. Na crise, na verdade, é uma crise que é quando só você precisa realinhar a rota e entender para onde sim, caminhar, sim, sabe. Para você não se perder, para não ter sim, a sensação de vazio, para a vida fazer sentido, sabe. total. Acho que é Não, isso. eu queria anotar essa frase, o mapa Ah, tá aqui, eu adorei, adorei, tá adorei essa gravado. frase. Tá gravado, eu tenho mania de anotar tudo que eu gosto. Ah, legal. Legal, o mapa tá aqui. Me conta um pouquinho sobre como é que é ser apresentadora de TV, como são os bastidores, porque os bastidores são um pouco interessante, né, o que Ah, que rola ali atrás? sim. A gente já Acho que conversou um pouquinho, mas o bastidor acho que é o mais legal, assim, é. na verdade, que é quando as coisas passam a acontecer, a tomar forma, né. Aham. Não sei se ainda hoje as pessoas veem com glamour, né, esse lugar da TV, que por muito tempo foi. Eu lembro que quando eu comecei na TV, uma coisa muito aleatória que me veio na mente agora, que eu apresentava o Ponto Cult, aí eu lembro que era uma época que eu morava em Vila Velha, eu trabalhava na Tribuna, que era em Vitória, e eu andava de ônibus. Aí eu lembro que Uhum. um dia o irmão de uma colega minha falou: "Nossa, mas você é apresentadora de TV e anda de ônibus?" E Que aquilo le eu fiquei assim: "Gente, qual é a ideia que as pessoas" assim, né, mas é no mundo, às vezes, em que não é tão inatingível, assim, aham. "Não, eu ando de ônibus". Então, eu também, claro, né, estava em outro momento da minha vida, mas aquilo me marcou por talvez ser uma impressão que as pessoas têm, né. Mas, eu não sei para qual caminho que você quer que eu vá na sua pergunta, assim, do que é ser uma apresentadora de TV. Como é que é? Como é apresentar TV? Como são os bastidores? Você gosta dos É. bastidores? Gosta ali da apresentação, do ao vivo? O ao vivo Como é para isso? mim pois é. Acabou que, olha, quando eu comecei a fazer TV, eu tinha muita insegurança. Aham, Porque, primeiro, por ser uma novidade, por mais que eu soubesse que eu tivesse uma boa oratória, aham, acaba que tem a técnica também, né, da TV, do ritmo de fala, o texto para TV, aham. tudo é diferente, né, precisa ser mais direto, e às vezes eu me sentia muito prolixa, dava voltas, assim. Uhum, Então tem a questão do texto, que eu fui aprendendo assistindo muito televisão, vendo muitas reportagens, tendo referência. Acho que a gente cria a nossa identidade também a partir das referências que a gente pega. Isso aqui é legal de fulano, isso aqui. E você vai aprimorando e cria a sua identidade, uhum. né? Então eu fiz muito esse exercício para me melhorar, porque eu entrei não sabendo, eu entrei não gostando das matérias que eu fazia, sabe? Eu comecei como produtora. É Aham. assim, a trabalhar com TV, eu comecei como produtora. A produção, para quem não sabe, é quem faz o conteúdo existir. É quem, assim, depende da redação. Uma redação de jornalismo tem uma estrutura de muitos profissionais, né? Chefe de pauta, pauteiro, produção, Uhum, mas como eu sempre trabalhei com cultura e eram, às vezes, ligado também ao entretenimento, era uma outra estrutura, mais enxuta, assim. uhum. Então, eu gosto disso. Como eu sou virginiana controladora, eu gosto de fazer tudo, né? Então, eu aprendi a passar por Tudo tem todas que as passar fases. por mim. É. Hoje já não tô mais assim, pode pegar. Deixa. Mas foi bom para eu aprender, Aham. sabe. Então eu comecei na produção, e a produção é isso de olhar de fazer nascer a pauta. Então, Sim. vamos falar sobre o Instituto Ponte. Então de criar, eu fazer o exercício de puxar essas informações, de visualizar essa pauta. Aonde que a gente vai gravar? Para falar de tal história, tem que falar, então você cria quais das Uhum. pessoas vão falar, em que lugar que elas vão estar. E aí quando você pensa em TV, você pensa muito na imagem. Qual o horário disso? Qual o horário daquilo? Distância, você calcula. Essa coisa mesmo de um trabalho, Sim. de organizar as coisas para Uhum. fazer acontecer. Então eu comecei nessa função de produção, depois eu fui ser repórter, e aí também é o exercício da criatividade, fazer e eu sempre tive em mim essa necessidade. Você perguntou, a primeira pergunta que você fez em relação à comunicação, como isso surgiu para mim. Uhum. Por muito tempo, eu não conseguia falar que eu era jornalista. Por mais que a minha formação fosse comunicação social, com Aham. habilitação em jornalismo, eu não me via como jornalista, talvez nos padrões em que as pessoas imaginam de um jornalismo, do hard news, que a gente fala, que Sim. é esse jornalismo diário, né, e tudo. Porque eu me via uma pessoa que queria pautas, às vezes, profundas e não da notícia do dia a dia. Existencialista, né, Existencialista, gente? tá Cadê o vendo? mapa? Sobre. E aí eu me essa busca. Então eu tinha, quando alguém me perguntava a minha profissão, eu ficava engasgada, porque eu não via como jornalista, sabe. Então eu sempre por muito tempo falei: "Não, eu sou comunicadora", porque eu Aham. tinha essa necessidade de conseguir fazer chegar no outro. Eu sempre pensava na quem ia receber, que a comunicação é o quê? Você tem uma mensagem, um emissor e um Nossa, que demais receptor. isso. Então como fazer isso aqui
chegar até a pessoa considerando todos os ruídos do caminho que existem. Uhum. Isso vale para a vida, comunicação Sim. interrelacional, né? Enfim. E aí eu sempre tive muito essa preocupação em como traduzir, em como facilitar. Mas eu levei muita porrada até aprender a ter um texto bom, ter uma Sim. sensibilidade de entender o conteúdo, enfim. E aí fui criando a minha identidade nisso, assim, que eu acho que eu acredito que seja, tipo, traduzir conteúdos com leveza, né? Chegar, Sim. levar a informação não de uma forma eh, imparcial, que é o Uhum. jornalista. Eu sou muito parcial, Eu me porque eu sou coloco. porque eu sou apaixonada, então eu me coloco sim, de fato, nas Sim. coisas, sabe. Claro que tem a objetividade que você quer Uhum. passar, enfim, e cada caso é um caso, mas eu sou feliz por trabalhar com cultura por isso, porque eu sou defensora, eu posso dizer que eu sou parcial pela cultura, assim, Que e legal. isso é uma bandeira, né. Porque eu entendo também a cultura não só como as manifestações das artes, né, a cultura é a vida. Sim. A cultura é como a gente vive, são os modos de vida que a gente Uhum. tem, né. Então, eu até brinco que o capixaba, às vezes, tem a cultura da não cultura. Dizer que aqui não tem cultura, às vezes, é cultural, né, enfim. Então nem sei qual foi sua pergunta mais, Amanda, Não, já mas é estou aqui. isso, é isso. Tô É, gostando, tô como é os gostando. bastidores, estavam nos bastidores, né, do jornalismo, Mas enfim. pegando um pouquinho esse gancho aí que você disse, né, eu acho muito interessante a questão da comunicação, né, Luana, uma coisa é como eu falo e como o outro escuta, né. Pois é. Esse é o gran eu Né. falo lá em casa, em todo lugar que eu vou, é a falta da comunicação é o problema do mundo. Que Aham, muitas coisas porque tem muitos ruídos numa comunicação, e o aham. principal deles é a expectativa, assim, você achar que supor que o outro vai atender o que você quer, e por isso que eu falo sempre, o óbvio tem que ser dito, É isso. sabe. Eu Ah, também falo e esse isso. exercício de você conseguir passar isso para a Uhum. pessoa, é muito difícil, assim, a Sim. gente tem que aprender sobre isso, né. Teve um período em que até eu estudei sobre comunicação não violenta, que é um caminho para Uhum. isso, assim, né, o Marshall Rosenberg tem esse Sim. livro, que é sobre isso, é sobre você saber se colocar falando sobre si, e não Uhum. criando tantas expectativas em tudo, assim, Sim. sabe. E você acha que hoje, Luana, a comunicação da TV é diferente da internet? Quando a Luana está no Instagram dela, comunicando, é a mesma Luana que está comunicando na TV? É a mesma Luana com linguagens diferentes, Aham. porque são formatos diferentes. Não tem como eu fazer um texto de uma reportagem no Instagram. Por Uhum. mais que às vezes tenham elementos ali, sabe. Mas, Sim. por exemplo, hoje eu faço muitos conteúdos pro Reels, né, no Instagram, que se assemelham, eu tento pincelar pessoas, mas, por exemplo, não tem entrevista, porque isso é um tempo, né, então a gente é tudo muito superficial, né. Sim, O sim. Instagram eu entendo que a mensagem dele é o despertar, é o Aham. despertar o interesse, despertar uma curiosidade. Nesses vídeos que eu faço de turismo, assim, sabe, que é Uhum. para a pessoa ir ter as suas próprias experiências, né. Então acho que Uhum. para o turismo essa linguagem de internet funciona muito bem, por ser superficial, e né. Aham. Mas aí que tá, qual é a linguagem da internet? Porque às vezes esse podcast é também uma linguagem de Sim. internet que está se aprofundando em um tema, sabe. Então também quando a gente fala a Ah, linguagem da internet, qual formato dentro da internet, né. Então sim. trazendo para o meu universo de Instagram, em que eu utilizo muitos rios, é Uhum. isso, é um texto totalmente diferente. Que Para bacana. TV, assim, por ter adaptação mesmo, sabe, Sim. de linguagem. E essa questão de você hoje, eu sinto muito essa questão, né, no capixaba, você já trouxe isso na sua fala, mas trazendo pra Amanda agora, eu sinto muito no capixaba essa Você é capixaba? a apaixonada. Eu sou apaixonada pelo meu estado, defendo, fico com raiva quando alguém fala mal. Agora deixa eu te perguntar agora eu Hã. vou te entrevistar. Ixi, mudou o jogo. Mudou o jogo. Você falou para mim que você morou fora um tempo. Morei. Você morou por 7 anos na Irlanda. Isso. A sua visão sobre o Espírito Santo é a mesma de Amanda de antes de sair daqui e a Amanda que voltou? Eu acho que ficou ainda melhor, Uhum. ficou ainda melhor. Porque eu percebo que isso é um movimento que as pessoas fazem, assim, Aham. às vezes de só valorizar o que a gente tem aqui, quando vai para fora e olha Uhum. e fala: "Ah", Sim. sabe. Porque, como já dizia Saramago, quem está na ilha não vê a ilha. Talvez. Então as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar tudo que tem ali, porque você está vivendo aquilo, assim, Sim. sabe. Então quando, às vezes, você precisa sair, fazer um exercício e falar: "Nossa, realmente isso é muito bom", Uhum. para a partir de então ter um discurso Sim, afirmativo também. E sim. isso também vale para tudo. Tudo. E eu assim, É. eu saio quando eu saí do Espírito Santo, eu saí apaixonada por ele. Sempre gostei, não me via morando em nenhum outro lugar, Uhum, e eu já saí com esse acordo com o meu estado. Eu vou, mas eu volto. uhum. Não me vejo longe de você. Mas quando eu voltei defensora, eu voltei com os olhos brilhando. Eu acho que
lá fora todos os meus sentidos se misturaram, sabe? Uhum. Eu sinto saudade do sabor da moqueca, eu sinto saudade do cheiro da maresia, eu sinto saudade de pegar o carro e trabalhar, passando pela praia. Para Uhum. mim isso é um luxo, É um luxo. né. É. Seja qualquer vai andando, vai de bicicleta, vai de ônibus, você ter o mar como Guia, né, como guia, paisagem, é isso. isso para mim não tem preço. Não tem, é. Falando do nosso estado agora, me conta Hã. aí, qual o lugarzinho especial para você aqui, que é imperdível, que você foi, fez registro, gostou? Todo mundo faz a pergunta. Ah, é? Então já tem resposta? Então, eu sempre porque, não existe um lugar, assim, Aham. sabe, porque eu acho que depende dos perfis. Justamente pelo Espírito Santo ser um estado muito diverso, Uhum. te dá essa possibilidade de: "O que que você quer agora?". Tem um cardápio Aham. aqui, sabe. Você quer uma praia? Você quer um Tem friozinho? tudo, né? Você quer entendeu. Então acho que e eu gosto muito de muitas coisas, mas um Aham. lugar que eu, pra além da minha experiência própria, eu aposto nesse lugar como uma como que a gente ainda vai ganhar muito, assim, de qual que é a palavra, gente? De perceber a potência que somos a partir do Caparaó, o Caparaó Capixaba. Hum. Por quê? Porque é uma região linda, Uhum. a gente tem ali, pensando em turismo, agroturismo, porque é uma região que planta muito café, cafés especiais, Uhum. cafés premiados no Brasil, e o café do Brasil é um dos Uhum. melhores do mundo, o café do Espírito Santo é um Uhum. dos melhores do mundo. Então a gente tem no Caparaó o agroturismo através do café, a gente tem o turismo de natureza, porque ali Uhum. tem muita trilha, tem cachoeira, aqueles poços de Iuna ali, que são aqueles Uhum. poços de cor verde Vejo. esmeralda, que é a coisa Uhum. mais água gelada, mas é a coisa mais maravilhosa, assim, o lugar Sim. mais lindo que eu já vi no Olha. Espírito Santo é Poço das Antas, em Iuna. Opa, É anota aí, lindo, é uma gente. coisa, parece que você está num filme, assim, para chegar lá é Que bem demais. sofrido, mas é muito Sofrido por bonito, quê? porque é uma trilha lascada, Ah, tá. mas assim, tem que ter o esforço físico, entendeu. Mas eu aposto muito e lá também tem esse turismo de montanha, que é esse turismo do frio, do charme ali, né, de você tomar um vinhozinho, Aham. então lá tem pousadas voltadas para isso, restaurantes maravilhosos, sabe. Então tem essas 3 frentes, né, que eu acho Uhum. que é o que é a cara do Espírito Santo, assim, que é o turismo de natureza, o agroturismo, que é a Aham. grande força que a gente tem hoje. O Espírito Santo é um estado rural também, sabe, Uhum. tem muita agricultura familiar, você vai para esse interior aí, é a força do café, é a força enfim, cada município tem suas peculiaridades, mas a gente tem o cacau, a gente tem o gengibre, a gente tem o inhame, são destaques que a gente tem aqui no estado Sim. em relação ao Brasil, assim, de produção, né, representativa no Brasil, e que muitas famílias estão ligadas a isso, e o turismo também de muitas regiões. E o Caparó que acho que reúne esses 3 pilares, sabe. Então é um cantinho que eu gosto muito e Que que eu acho legal. que a gente ainda vai entender o que é o Caparaó, Aham. sabe. Mas assim, uma coisa também que vem me preocupando quando a gente fala do crescimento do turismo, e até isso a minha reflexão vem a partir de trocas com seguidores nas Uhum. redes sociais e tal, porque, a gente também critica muito: "Ah, porque não tem turismo no Espírito Santo. Ah, porque nã isso", todo mundo sempre culpa o governo, sempre isso, aqui, Uhum. eu acho que são vários fatores, mas eu percebo também que existe um medo de, sabe, de Total. não sei se eu quero. Eu já Uhum. ouvi de prefeituras falarem, tipo, pra gente não divulgar, porque tem medo, sabe, de crescer Sim. desordenadamente, de ser uma Guarapari da vida. Porque Uhum. uma Guarapari é né, um município que você tem um verão aí com a população quintuplicada, Aham. falta água, falta luz, é um caos, o morador não consegue. Então esse medo desse turismo predador, Sim. sabe, que muitos lugares têm. Então eu acho que a gente ainda tem saída. Como Uhum. ainda é um turismo embrionário comparando a Rio de Janeiro, Bahia e outros estados, é possível você criar, sabe, essa teia de um turismo sustentável e interessante para a comunidade, com regras, com limites e Claro. sabe, Com uma então eu acho estrutura, que né, um pré-planejamento, sim, talvez. que não seja Você acha que Santa devastador. Teresa fez um pouco disso? De É. planejamento, eu não acompanhei, não posso dizer assim que porque eu não acompanhei a gestão pública ali Aham. do desenvolvimento disso, mas eu vejo que existe um acordo de empreendedores também, por exemplo, Aham. ali na Rota do Caravaggio, sabe. Só Sim. que também existe muito, esse olhar predador das empresas construtoras, Sim. assim, né, que às vezes dos condomínios de luxo, que às vezes Sim. privilegiam uma vista, um lugar que é belíssimo para poucos, né. Eu Uhum. acho que isso também é uma coisa que tem que ser sempre medida, assim. A gente Sim. tem hoje no estado, a nível de estado, né, 6 parques estaduais preservados, que estão grandes belezas nesses parques. E se não tivesse talvez essa preservação, esse olhar, né, de ter instalado ali uma área que ninguém pode tocar,
talvez nem teria mais, sabe? Já teria Uhum. Já. depredado, assim, devastado, desmatado. Então, eu Sim, acho que são, né, enquanto o poder público tem que se atentar a isso, né? Acho que todos eles com certeza sabem, é, mas é isso. E resistir às pressões, né? De um mercado imobiliário, de um mercado de um turismo predador sim, mesmo. Mas são muitas camadas aí nesse desenvolvimento, nessas faltas, né? Que sim, as pessoas sentem. sim. Antes da gente passar para outro assunto, que é um assunto Hum. que muito me interessa também, Ah, eu fiquei com uma pulguinha aqui, queria saber de você. O que que significa viajar para você? viajar, É. ampliar possibilidades de vida. Porque eu acho que. E olha que engraçado, né? Eu me tornei mãe, né? O meu filho tá com 1 ano e 1 mês. Não sei se é esse o próximo assunto. Mas. Bingo! Meu filho tá com 1 ano e 1 mês. E eu tive que pausar. Inclusive, eu saí do movimento por causa de não poder viajar tanto mais, né? Olha. Porque criança, você precisa de. Eu quero Ah, é. estar ali, eu quero Aham. estar presente. Às vezes no programa eu viajava muitas Uhum, vezes por semana. Então, isso não cabia mais na minha uhum. vida. Então eu fiquei muito tempo, né, em casa, né, durante tanto a minha licença maternidade, depois um pouquinho, pude curtir muito com ele e tal. E aí a primeira vez que eu fiz um trabalho à viagem, ai, eu falei assim: "Nossa, eu precisava disso", assim, sabe. Mas depois eu passei a incluí-lo também, né, e a gente tem viajado muito, o trabalho que eu faço para o Instagram, né, ainda de divulgação das Aham, coisas, o meu filho vai junto. Mas a viagem eu acho que é esse aham. É exatamente isso, é né, mexe com a sua exatamente isso. cabeça e Desde que a é, pessoa esteja aberta para é, tal, assim, sabe. Eu sou a pessoa que viaja e eu quero ir lá conversar com o moço que está vendendo um claro. negocinho ali para eu saber Aham. por que que isso aqui é da onde vem? É tradicional? Há quanto Sim. tempo? E não só existem perfis de viagem, assim, tipos de Uhum. viajantes também, né. Porque você pode ser só o viajante que quer fazer a selfie e tá tudo bem, assim, você pode ser o viajante só que quer comer a comida gostosa e tá tudo Sim. bem. Mas existem perfis. A viagem que eu aposto para uma para mudar as coisas, para você ampliar suas possibilidades, para você ver a vida com outros olhos e se apaixonar mais, que eu acho que a viagem te dá essa possibilidade de você se apaixonar de novo, vendo a Sim, coisa de uma forma diferente, tanto apaixonar de novo pelo novo lugar ou pelo que você tem, porque quando você volta, você é outra pessoa também, sim, né. total. Então eu acho que é Nossa, muito isso. interessante isso, porque 2 pontos que eu gostaria de refletir. O Airbnb é muito importante por isso, né. Toda vez que eu viajo e fico, eu sempre tento ficar em Airbnb. Eu não lembro a última vez que eu usei um hotel, que eu usei Uhum. porque eu acho que o Airbnb ele te proporciona isso, você ainda mais eu fico na casa da pessoa, com a Aham. pessoa. As dicas são diferentes e É. tudo mais. Menina, deixa eu te falar só fazer um parênteses, olha Pode. que legal. Não sei se você já ouviu falar, e eu não sei se ela ainda está ativa, uma rede social chamada Couchsurfing, que é Ah, eu surfando no sofá. aham. Isso foi muito popularizado na época que eu estava na faculdade, tanto que o meu projeto de conclusão de curso, o meu TCC, foi um programa piloto de viagens com base nesse aplicativo, Aham. nessa rede social. E porque eu morava em república, né, um período que eu estava aqui, e a gente recebia muitas pessoas de couchsurfing. Que Gente do demais. mundo todo, gringo, de outros lugares, dormia lá no sofá, Aham. literalmente, você pode ceder o seu Sim, sofá, e o nome do programa piloto meu era Tem Sofá, que era essa brincadeira mesmo, né. E isso, essa experiência, esse olhar de morador, sim. né, é o que faz você É vivenciar o dif lugar de outra forma. é você olhar por meio do olhar do outro, sabe. Eu É. acho isso muito interessante. Então, assim, eu, meu marido, ainda não entrei nessa de viajar com minha filha, viajo só para Domingos Martins e volto, mas vou tomar coragem. Sim. A gente sempre fica em locais que pessoas moram ali, né, que Uhum. elas vão dizer e vão ditar pra gente, dar dicas Sim. que são muito genuínas, né, Sim. muito reais, então a gente consegue experimentar aquela comida de verdade, e fora o vínculo que a gente cria que é maravilhoso, né. Total. No Instituto Ponte a gente também temos alunos no Brasil inteiro, né, e tem uma festa que é a festa Ancipê, que a idealizadora do instituto, a Bartira, ela faz questão que todos os alunos estejam presentes. Então a gente tem um programa, a gente potencializa muito a questão da família acolhedora, desses Uhum. alunos virem para o Espírito Santo e ficar na casa de pessoas que moram aqui. Legal. Família acolher. E Uhum. eu acolhi uma família, inclusive, na última vez e foi incrível. Porque eu Olha, capixaba recebendo visita. pois é, né, vamos começar a desfazer isso, né. É o Porque é estereótipo, o né. estereótipo que se a gente deixar, vai, né. Aham. E foi muito interessante, porque você abre a porta para uma outra cultura entrar na sua casa e Uhum. você entrega a sua. Então é uma troca, assim, que para mim é uma das mais Ricas, né. ricas, bonitas, é muito gostoso, é muito É, bom. é isso. Passando agora para maternidade. Ah, meu assunto preferido. Do momento, o meu também tá sendo, tá, Luana? Hã. Me conta, você é mãe do Luca, 1 ano e Sim, 1 mês,
Um ano né? e um mês. Me- Uau! Uau, Quanta passa coisa assim, né? aconteceu. O tempo, né? A nossa relação com o tempo Sim. fica meio maluca, assim. Eu ouvi dizer uma vez que eu achei muito boa essa frase, que é: na maternidade, os dias são muito longos e os anos são muito curtos. Que é isso, né? Parece que às vezes o dia não tem, porque criança tem a rotina, né? Sim. Ali. Aí o Luca acorda super cedo, ele acorda 5 horas da manhã, hoje ele acordou 4h40. E ele nunca mais dorme. É Tamo assim, não. junta. Então aí você fica ali em função, claro, e Aham, para mim, isso é muito bom, porque eu sou uma pessoa muito acelerada. aham. E ele é essa mensagem que eu tenho ali, o alarme o tempo todo, que eu deixo o celular lá longe, às vezes Sim. pego pra fazer uma fotinha ou outra, mas aí eu fico com ele, sabe. Então é Aham. um período em que eu fico observando Sim. ele fazer as coisinhas todo tentando lá, sabe. Então isso é gostoso. O tempo mudou pra mim, a Sim. partir da maternidade, assim, sabe. Tanto pelo desespero de no tempo em que eu não estou com ele, vendo a vida passar devagarzinho, eu Sim. tenho que fazer tudo muito rápido. Então são os 2 Correr contra o extremos. tempo, literalmente. São os 2 extremos, É. assim, sabe. Enquanto eu tô com ele, eu quero aproveitar aquela coisa Aham. de estar ali, de me concentrar nele, Aham. de entrar na vibe dele e tal. Aí quando eu não tô, não dá, é pouco tempo pra fazer Você resumiu a tudo. maternidade, É Luana. Você isso, resumiu a é isso, é isso. né. E Que é aquela coisa, quando a criança dorme: "Espera que eu vou fazer agora? Pelo é, amor de Deus". tô desnorteada, né. Eu tenho amigos? Ah, eu tenho É, amigos. é Dá isso. pra eu, né, Não, é jantar, tudo. Não, sair. quando o Luca dorme, eu fico assim: "Gente, espera aí, o que eu vou fazer esse trabalho, esse trabalho, esse trabalho, ou eu vou dormir mais cedo, porque eu tô muito cansada, ou eu vou fazer um almoço pra adiantar amanhã, porque eu vou ter mais tempo". Então você fica assim, né, Sim, qual total, tanta que eu vou fazer coisa, né. agora? É. Sobre E isso. como é que pode, né, não sei se isso seria interessante, mas não sei se isso é uma questão de ser mulher, mas como você dá conta de tudo? Eu não dou, Trabalho. eu não dou. Eu acho que quem dá não tá direito. Aham, não tá entendendo nada. Porque assim, eu acho que é um mito, né, essa coisa da mãe polvo, a mãe Uhum. multitarefas. É um mito, porque, a gente fica detonada. Eu me Sim. sinto cansada, assim. Toda vez que alguém me pergunta: como você tá?" "Tô cansada". Mas eu tô cansada, a gente Sim. fica muito cansada. Às vezes a gente fica cansada de falar que tá cansada, né. Aham, é As pessoas isso. já É isso, assim. E, eu acho que tô cansada. Não sei nem o que responder, tô cansada. Mas a sua pergunta foi sobre como dar conta de tudo, assim, aham. né. É isso, eu não dou, e Uhum. eu acho que a nossa geração é uma geração que tem pensado mais Uhum. sobre, também não sei se é minha bolha, né, aquela coisa, né, não sei a geração ou se é minha bolha. Tem pensado mais sobre a criação, né, de uma Uhum. nova vida, pensando numa educação participativa, democrática, porque também é uma geração que se visita, é uma geração que vai para terapia, né. Sim. Talvez não esteja todo mundo indo ainda, deveria, mas que a gente às vezes fica na Deixa, fica terapia em resolvendo casa. o problema dos outros, entendeu, que não vai. Mas enfim, então é essa geração que tem mais esse interesse, digamos Sim. assim, né, em olhar para si, Uhum. em olhar para o seu passado, então e perceber às vezes na infância muito psicóloga, não com a psicóloga, né, nem precisa estar falando isso, mas é perceber Precisa. na infância muitas questões ali mal resolvidas, sabe. Sim. Não significa que nós, enquanto mães e pais de uma nova geração, a gente vai fazer tudo perfeito, né. Uhum. Nada nos inibe de também criar traumas sem querer criar, Sim. assim. Mas eu acho que é uma geração que tenta, e é mais transparente até com os filhos. A gente estava falando isso, né, há Uhum. pouco, sobre a importância de você ser transparente e Uhum. respeitoso com a criança. Tipo assim: "Olha, meu filho, eu não sei se isso vai ser o melhor para você, mas é o que eu acredito nesse Uhum. momento, sabe, agora eu não estou conseguindo dar o melhor de mim por causa disso, disso, disso", Uhum. sabe. Não, e às vezes as faltas, né, um pai ausente, uma mãe, a gente às vezes não sabe nem porquê, mas marcou, assim, e Uhum. talvez se alguém Esse virasse e registro, né. falasse, né: Sim. "Nossa, eu não posso por conta disso, disso", a gente até entenderia. A gente Uhum. subestima, muita gente subestima, né, as crianças. Sim. A inteligência e a capacidade de absorver. Justamente no período em que eles absorvem tudo, Exato. né. Que eles estão abertos para o mundo, É. né. Então eu acho que por, a nossa geração, repito, não sei se é só minha bolha, né, ter essa consciência um pouco maior, com mais sensibilidade, a gente também acaba se sentindo mais cansado e mais Uhum. culpado por todas as coisas, porque as responsabilidades estão ali, então a gente tem que lidar com o trabalho, tem que então, hoje as pessoas falam muito da culpa materna, que eu acho que ela sempre existiu, só que hoje porque existem muitas cobranças também em cima Uhum. da mulher, né, por Sim. muito tempo, acho que até, sei lá, a revolução sexual foi em 1960, que foi a pílula contraceptiva. A Uhum. partir daí, a mulher pôde fazer um planejamento familiar e decidir se ela Uhum. queria engravidar ou não. Antes disso, era só a reprodução, sabe? Eu sou reprodutora, Sim. sabe? Então, hoje, a partir do momento que você decide, que você escolhe se você vai para o trabalho, se você vai
estudar, você vai fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, isso é muito novo. Então a gente Sim. saber lidar com isso, com muita coisa, é Uhum. muito novo. A gente lidar com a liberdade, né. Eu De acho que é poder algo novo. e é uma escolha que é um pouco falsa às vezes, Sim, sabe. A gente não sim, sabe, porque se você não é o problema do machismo, que se eu não fizer, quem vai fazer? sim. Sabe, e aí às vezes aí muita gente às vezes me fala assim: "Ah, deixa de fazer". E aí a vida acaba, né. Acaba. Porque o que que é a vida sem a mulher, né? Exato, Não existe, gente. exato. E como Então isso é adoecedor, né, Luana? é, Parando pra pensar assim, né, a gente tanto que tentar as mulheres são as que mais se medicam, né. exato, Que é. exato. Essa estou saindo do primeiro turno, tô entrando no segundo, tô entrando no terceiro, cheguei em casa, ainda tenho que fazer outra coisa. Isso é adoecedor, né? Porque a Hum. maternidade, ela traz esse encontro com o outro, com um novo ser que chega, que muda a sua estrutura, sua rotina, a forma de lidar, mas ela faz você também voltar para você. Voltar para sua É. criação, voltar para quem você é, Uhum. voltar a partir de agora, como eu vou criar e educar esse novo ser que chega no meu espaço, né. Então, de fato, é muito profundo, é muito intenso. E aí, além disso, a gente tem que dar conta de trilhões de outras coisas, Uhum. e muito bem feito, né. E você falou aí a palavra liberdade, né, porque eu acho que a gente vive, né, enquanto mulheres, assim, esse momento em que é muito dito sobre a nossa liberdade, sobre o nosso poder, e isso é muito importante. Uhum, Quando a gente traz na situação da maternidade, a maternidade é uma abnegação do eu o tempo todo, uhum, sabe. Eu reflito muito, assim, também, sobre o quanto também não é construído esse lugar, sabe, uhum, o quanto não foi construído só porque não, tudo é a mãe por uhum. uma questão que às vezes as pessoas entendem, instinto. É construído É também, construído. sabe. Eu acho que claro que Aham. tem a questão hormonal, a gente deu uma vida, é claro que isso tem um Uhum. peso absurdo, assim, mas eu acho que muito desse peso que a gente sente, dessa sobrecarga tanto que eu falo muito, né, a maternidade às vezes só é pesada demais porque a paternidade é leve, Sim. sabe, porque também vem de uma construção, Uhum. sabe, assim, a gente está vivendo agora uma geração de pais interessados, um pouco mais Aham. interessados, porque é alarmante o dado, tipo, existe uma cultura de Sim, ausência paterna enorme, sabe, então a gente também naturalizou esse lugar da mãe, que é a mãe que sim. faz Que tudo faz mesmo, tudo. sabe, tudo é a mãe. "Ah, vê Uhum, lá com sua mãe, a sua mãe decide, a sua mãe faz, a sua uhum. mãe cuida, a sua mãe" então é esse Na verdade, ela já cansaço. esteve nesse lugar, né, há muito tempo atrás, em que o homem saía Hum. para trabalhar e a mulher ficava em casa cuidando. Só E que agora hoje só em dia aumentou, é só uma coisa a mais, não é, dividiu, entendeu? Só é toma isso. mais um negocinho aqui Sim, nas suas costas, sim, sabe. total. Então e eu acho que a gente ainda toma eu espero ser quero ser otimista, sabe, ainda não Sim, consigo porque estou muito cansada, mas quero ser otimista de que esse quadro vai mudar. Porque, por exemplo, o sim. meu marido, por mais que ele seja muito participativo, ele é um excelente pai para o meu Uhum. filho, assim, mas tem questões que culturalmente ele não acessa, sabe, assim, e é isso é motivo de muitas de conversas e Sim. muitas longas e Desconstruções, né. muita, e é um processo cansativo pra Sim. gente também, às vezes eu falo para meu marido: "Eu tô cansada de ter que te lembrar, eu tô Uhum, cansada de ter que te falar", porque às vezes é cultural eles não uhum. perceberem, entende. Então, Sim. essa sobrecarga ela ainda existe, essa liberdade, é doido falar isso, mas ela é um paradoxo pra gente, ela é contraditória, às vezes é o que ela não existe, Uhum. sabe, ela não existe, assim, principalmente quando se é mãe, sabe. Por isso Sim. que às vezes eu converso muito com minhas amigas que perguntam: filhos ter ou não ter, né, eis a questão, assim. Eu falo: "Olha, hoje eu depois que eu virei mãe, eu, valorizo muito mais uma decisão de quem não quer ter", porque eu acho que quem não quer ter, às vezes, é uma pessoa que está, cuidando até evitando que uma criança tenha tantos traumas, porque Aham. tendo você eu que quis muito ser mãe, e Sim. sendo e querendo é tão difícil, imagina para Ma quem quem não não quer. quer. Sabe, então às vezes a pessoa vai descontar Total. na criança e numa Uhum. criação, uma série de coisas que nem é da criança, É uma sabe. consciência de si, né. Você entender que você Exatamente. não quer maternidade é uma consciência de si e vamos seguir a Sim. vida, E como é né. importante a gente falar sobre essa maternidade real, né, que desde esses relatos de parto humanizado, né, como Uhum. isso trouxe à tona tantas Sim. questões da maternidade, porque aí as pessoas passam a ter consciência, porque muita gente ainda hoje, muitas mulheres têm filho como presente para o marido, para Uhum. a sogra, para a Sim, avó, para a mãe, sim, sabe, filho não é presente, tipo: sim. "Ai, fulano tá pedindo tanto netinho", não é presente, tá, sabe. "Ai, fulano quem vai cuidar de mim quando crescer?", filho também não é Não é asilo, é isso. sabe, quando eu for mais velho, sabe, quem vai fazer filho é para você acho que o que eu faço muito, o pensamento que eu tento pensar muito e passar muito isso para as pessoas, é esse trabalho de abnegação no sentido, tipo assim, é você criar uma nova vida
é aquela coisa, criar filho para o mundo, sabe? É Uhum. real mesmo, Sim, mas no sentido de saber que o seu exercício é de fazer dele o melhor e não sim. ser para você. Ele não, sabe, esse Sim, apego que a total, gente tem, assim. total. E que muitas pessoas, por não se visitarem, acabam descontando nos filhos Uhum, também muitas falsas realizações, muitas faltas, né, em geral. uhum. Nossa, tô Muitos falando muito, vazios. Não, muitos tá nada. vazios. Até Fique cansei. à vontade. Adorei, adorei. Esses dias eu Ai. eu te falei, né, que eu gosto muito de frases de Facebook que me faz pensar. Uhum. E esses dias eu li uma que era, Aparecendo no Facebook. às vezes. Minhas tias estão lá, tem uma galerinha lá que eu não posto, mas às vezes eu entro lá pra ver, Para dar uma pra dar uma bisoiada. olhada. Que filho salva casamento, né. E tem isso ainda, né? Coitado, Gente, em que mundo eles acham que filho filho ca salva é casamento. parceria, é dia a dia, é time, é todo mundo junto em E prol pode acabar, né? isso, e pode acabar. Eu acho que é o Salvar eu acho oposto. que é a última coisa que Aham. que que faz, né. Exatamente. E é enlouquecedor, gente, Sim, assim, muda total. tudo, sabe. E, a gente, tem que falar disso. Eu lembro que quando a gente Uhum, foi se preparar, né, e a decisão lá em casa por ter filho veio mais do meu marido antes do que a mim. Porque eu tinha uhum, muito medo justamente por ser essa pessoa que eu sempre trabalhei muito, sempre fiz muitas uhum, coisas. O trabalho sempre foi realizador para mim. Então eu uhum, sempre tive no trabalho a minha paixão, o meu prazer, a minha vida pulsava, sempre pulsou em torno de uhum. trabalho. Então eu tinha muito medo, porque às vezes eu não conseguia cuidar de mim, como que eu conseguia cuidar de um outro ser? Então eu tinha medo de ser mãe, não tinha medo porque eu não queria descontar tudo no filho, entendeu? Aham. E aí a gente conversou muito sobre isso, e conversamos muito sobre divisão de tarefas, pronomes, o que que eu ia fazer para não se sentir essas coisas todas. E aí como é importante, a gente se preparou, a gente leu, a gente estudou, sabe, Sim. foi entender, foi conversar com famílias que já têm filhos, como que é na verdade, sabe. Uhum. Por quê? Aí os nossos tios, mães, eles esquecem, a gente esquece, né. Aham. A gente esquece, você lembra o que que você viveu com seu filho 3 meses atrás? Você não Não. lembra, você esquece do Sim. sofrimento. Total, você é atropelada, né. Exatamente. Então, assim, as pessoas esquecem, falam: "Não, tudo bem". É importante as pessoas terem Sim, consciência disso, né, total. porque muda muita coisa, Muda, gente, muda muda tudo. tudo, muda tudo. A rotina da casa muda. Eu Você não não é, dormir é é enlouquecedor. enlouquecedor. A privação de sono, e ela é real, tá. Você ter Uhum. filho, você não vai dormir, É, isso não existe, não é, dormir. E você é outra pessoa, você fica mal-humorado, você é. leva a vida de outro, isso é o básico, Uhum. sabe. Então, muda tudo. Esses dias, final de semana, acho que foi domingo retrasado, a gente acordou 5 da manhã, nos arrumamos, vamos tomar café. Não tinha padaria na minha região Ok. aberta. Não tinha. É isso, a vida É. começa muito mais cedo pra gente, Começa né, mais Luana? aham. E isso, não foi diretamente, né, o exemplo que você deu, mas eu também tenho pensado muito sobre o quanto a sociedade está aberta a famílias com É. crianças, assim, sabe. É uma discussão que eu trago de vez em quando, porque acho que agora também a gente está humanizando as crianças, né. Por Aham. muito tempo também a criança era só laca-pacho para muitas Sim, famílias e só enfia tudo goela abaixo, sim. sabe, e vai seguir a vida do adulto. E não de você entender que a criança tem um ritmo próprio e que tem que ser Uhum. respeitada, sabe. Sim. Então agora a gente começa a ter também, enquanto sociedade, pensando nesses ambientes, assim, sabe. E a própria questão da maternidade também, a mulher e a relação com o ambiente de trabalho, sabe, e o quanto isso ainda é sofrido, né, da gente não ter esse olhar de responsabilidade mesmo, Uhum, sabe, das empresas, dos uhum. estabelecimentos, para famílias com crianças, para mães, para pais com crianças, assim, Sim. sabe. Porque parece Como que a foi pra gente às vezes você não. voltar para o mercado de trabalho após Olha, eu saí, né. você saiu? Assim, foi porque quando acabou minha licença maternidade, foi quando eu pedi demissão, né, então eu Aham. entendi que eu não conseguiria conciliar. É porque o Uhum. trabalho que eu fazia também era muito específico, né, porque eu viajava muito, então Doer em movimento. doei movimento. Então, aí eu saí desse Uhum. trabalho e por sorte, não é todo mundo que tem essa sorte, como eu trabalho com redes sociais também, eu consigo Uhum. fazer muitas coisas de casa. E são Uhum. trabalhos que acabavam surgindo, né, de marcas e tudo. Então eu fiquei por um tempo lidando dessa forma, e também a visibilidade que eu, né, tive na TV me rendeu muitos trabalhos, ainda me rende. Então, e também a minha marca, né, não só a minha visibilidade, mas o que eu construí enquanto é minha empresa, a Uhum. minha cara, Uhum. as coisas que eu acredito. Então eu tive essa sorte, que não é um trabalho convencional de bater ponto, de tipo horário Uhum. fixo, assim, né. Então, eu consegui ter esse trabalho, ainda estar trabalhando e estando com meu filho. Mas, quando a gente tem filho, tudo fica em xeque, inclusive as contas. Então a questão da estabilidade ainda era muito importante para Sim. mim.
E por eu estar no momento em que eu queria muito focar nele, eu não queria ficar correndo atrás de muita Aham. coisa e tal. Então, quando apareceu a oportunidade da TVE, que é um trabalho fixo, né, que eu tenho, que eu apresento um programa todos os dias, de segunda a sexta, mas eu tenho horário fixo para entrar e para sair. Então, eu tenho rotina e consigo organizar minha rotina com meu filho a partir disso. Isso para mim é primordial. Hoje, todo o trabalho que eu penso em fazer depende dele. Demais, É isso, né? demais. E as viagens que você faz com ele, Luana? Uma curiosidade. Como é que é? Perrengue? É perrengue chique ou é perrengão? Perrengue, assim, mas é porque a gente tenta adaptar. Eu acho que é muito isso, da gente Aham. incluir o Luca na nossa vida, respeitando os limites dele, sabe? Por Sim. exemplo, uma coisa que a gente respeita muito lá em casa é o sono. Então, Uhum. ele tem a rotininha de sono dele. E isso eu sou bem Caxias, assim, com isso, Uhum. sabe? Tipo, então eu não tenho vida noturna. A gente lá em casa, a gente não sai à noite, Uhum. sabe? Tem mais de um ano já que a gente não Sim. sai à noite. Então, tá tudo bem, eu sei que vai passar. Eu não vejo Uhum. problema em abrir essa fase da minha vida, porque eu prefiro que meu filho durma bem. Eu sei que o sono é fundamental para o desenvolvimento de uma criança e para mim. Porque enquanto ele dorme, eu consigo fazer alguma coisa. E a gente cria a rotininha, sabe que ele vai dormir, aquela hora ele vai dormir. Então, lá a gente consegue programar também um pouco a Rotina nossa de sono vida. é a vida, É né? vida, É sabe? vida. Então a gente respeita isso. Então as viagens que a gente cria são nessas condições, Sim. assim, em que ele possa ter o tempinho dele para fazer as coisas. E a gente foi observando e entendendo, sempre garantindo que ele vá ter o que ele precisa nos lugares onde a gente vai, sabe? Você tem medo de viajar com sua filha? Não tenho medo. Eu acho que eu ainda estou neste momento de tentar colocar isso como prioridade, Entendi. né. Eu tenho uma família muito agitada. Tem Aham. churrasco no final de semana. Aham. Aí, sabe, nunca eu vou muito para o Domingos Martins, que é aqui do lado, né, e a Sim, pracinha de Domingos Martins sempre contempla essas datas comemorativas. A Páscoa agora tá verdade. linda, por Ai, exemplo. bem lembrado, vou levar o Luca Nossa, lá, olha. leva, tá linda, linda, linda. Legal. Então a gente sempre tenta aproveitar aqui, né, o Carnaval de Vitória agora, Uhum. aproveitamos muito o Carnaval de Vitória com ela, Uhum. vamos em bloquinhos infantis, então a gente tá sempre com muita coisa aqui. E É. que bom, É isso. né. E agora tem tido mais programação, Muito. porque a galera agora que está promovendo as coisas também tem filho. Sim. Então eles Aí lembram, agora estão lembrando da estão gente, né. lembrando, é isso. Mas eu acho que é um movimento É, natural mesmo das coisas, é sabe? isso. Eu acho que a sociedade ela tá começando a ficar um pouco mais aberta, isso mesmo que você É. disse, Mas né. aqui também tem muitos desafios. Esses dias eu vi um restaurante que tinha uma placa assim, eh, pet friendly, Uhum. child enemy. Aham. Tipo, não entra Uhum. criança aqui. Eu falei, Uhum. tá, tudo bem você ser um restaurante, às vezes, que é, sei lá, mais intimista, mais para Aham. casal, assim como tem pousadas que Sim, são só sim. para casal. Pô, precisava disso, É. sabe? Assim, porque todo mundo é criança. Aí eu já fiz um vídeo uma vez que deu uma polêmica, que era sobre as pessoas falarem que não gostam de criança, sabe? Tem muita gente que tem essa frase assim, eu não gosto de criança. Não, gente, não, o gosto é construído. Vamos entender isso Aham. aí, sabe? Porque Aham. você pode falar que você não gosta de mulher, não gosta de idoso? Se você fala isso, é extremamente preconceituoso e Aham. talvez até criminoso. Assim, não gosto disso. Não é Sim. gosto, principalmente porque você já foi uma criança, sabe? E eu acho que às vezes as pessoas não têm a paciência de entender as necessidades de uma criança, porque a criança que grita, que chora, ela tá sendo criança. O Sim. adulto da relação é você. É Então vo você que tem que aham. ter maturidade de entender que esse é o tempo dela, sabe? Então, tem isso também, esses desafios de uma sociedade imatura Sim, que não sabe lidar com criança, porque sim. às vezes não soube lidar com a criança interior. A criança que ela foi, não foi bem tratada, e às vezes ela Uhum. reflete isso E tem em tantas outras crianças em corpo crianças, de né? adulto, né. Ou Tá lotado por aí, né, Luana. que é isso, que é não ter maturidade, Sim, sabe, de compreender os processos, a paciência das sim. coisas, o O tempo, tempo. o tempo de uma criança é diferente do nosso, né. O É, nosso a gente tem hora pra tudo hoje. é isso. Tem uma colega de trabalho, a Malu, e ela fez um estágio em Moçambique uma vez, né, e ela falou assim, eu perguntando, né, super curiosa pra saber como é que é Moçambique e tal. Ela falou assim: "O tempo lá é diferente do nosso". O almoço lá, e ficava aquelas comidas nas panelas fazendo, e ela: "Gente, tá na hora do almoço". Aí o pessoal: "Malu, calma, não é assim. Aqui, funciona diferente", sabe, a paciência, o tempo vivido com qualidade. Eu acho que é um pouco disso, né, a criança Uhum. ela fica ali numa atividade por É, minutos, horas, às vezes, dependendo da idade, ali focada naquilo. E é tão bonito como a gente se distanciou disso, né, é. com o tempo. E o quanto é o oposto, na verdade, né. É, E como criar crianças com esse olhar dentro dessa nossa sociedade. Que é é o o grande desafio, por desafio. exemplo, quando as pessoas falam: "Ah, não dou tela para o meu filho", né, não Aham, que é um desafio, tipo, lá em casa a gente evita, né, o Luca vê, aham. Lá TV em casa e também. celular, só que eu tô com o celular na mão o tempo todo. Uhum.
Eu trabalho com o celular, então naturalmente ele vem, tipo, ali, a Sim, gente tenta tirar e tal, mas é essa lembrança deu o exemplo, a sim. criança é o exemplo, sabe. Então, é difícil É você pensar, complexo, é difícil, não é fácil é, não. É o porque desafio, acho que é o grande desafio de hoje. e é a grande beleza de você criar um ser humano, que é você olhar para si, porque para Sim. você educar uma criança, você está se visitando, a quem tem consciência, quem quer ter consciência e perceber, você se visita o tempo todo. Aham. Porque para você passar alguma coisa, você tem que entender como você lida com aquilo, sabe. Sim. E eu tenho até pensado, a gente estava conversando, né, de fazer coisas que dão paixão e tudo, eu tenho pensado em porque tem muito tempo que eu não consigo ter tempo Aham. para produzir conteúdos para rede social, assim, de uma forma mais elaborada e tal. E agora com chegando o Dia das Mães, eu estou pensando em criar uma série de vídeos que fala muito sobre isso, a questão da maternidade também, que esses dias viraram para mim e falaram bem assim: "Ah, você pensa em ter outro filho?" Não tem não, a pessoa mesmo já respondeu: "Não tem não, porque o mundo hoje é tão doido, você vai colocar mais uma criança no mundo para viver essa doideira?" E aquilo me marcou, assim, Uhum. sabe. E eu pensei é porque e o meu marido tem muito essa fala, né: "Ah, todo mundo fica falando: vou ter um mundo melhor para o meu filho", mas ninguém fala: "Vou ter um filho melhor para o mundo", sabe. Que é Uhum. muito sobre a oportunidade que você tem de criar um Aham. ser humano mais empático, mais Uhum. respeitoso, mais consciente das coisas, Uhum. sabe. E para você criar isso, você tem que ser. Uhum. Então é esse exercício que a gente faz o tempo todo de Uhum. se melhorar para poder Uhum. passar o melhor para ele, sabe. Sim. Então eu acho que essa é a grande beleza de ter um filho, assim, é uma grande oportunidade que a gente tem de se melhorar, Nossa, incrível. sabe. Eu acho que É esse o movimento, é exatamente isso. é isso. E para a gente não se perder no caminho, é só olhar para os olhinhos dele, sabe. É, Então que isso que dá paz no meio do é, caos. é verdade. Que É bonito isso. isso, é exatamente isso, é você quando você está criando e cuidando, né, se responsabilizando pelo outro, primeiro você tem que passar pelas suas ações, né. Não tem Total. como, E é né. muito isso. E eu até estava pensando, né, eu conversando com algumas pessoas sobre esses temas, assim, que é um desafio mesmo você educar um Uhum. filho. Hoje você falar: "Como eu vou ensinar para o meu filho sobre aporofobia?", que é a rejeição a pobres, por exemplo, né, Uhum. que a gente vê muitas Sim. iniciativas institucionalizadas, inclusive, disso. Mas eu preciso conscientizar o meu filho sobre isso. E aí também tem toda a polêmica que as pessoas como, muita gente eh, subestima a capacidade de inteligência de crianças, né, fala: "Ah, isso não é assunto para criança". Mas Hum. você precisa tratar disso de uma alguma forma na linguagem Sim, deles, mas você precisa assimilar isso primeiro, sim, sabe. total. E tem temas muito tabus na nossa sociedade hoje, que é o que acho que gera tanto conflito, tanto ódio, que Uhum, precisam ser tratados, uhum. sabe. É primeiro consigo mesmo, Adaptados, né, adaptados. pra compreensão de quem escuta, né, que é a Claro, criança, mas é isso. necessário ser falado. E sempre porque hoje a gente vive muitos conflitos morais, Uhum, assim, e muitas ideologias com valores disfarçados, assim, sabe. Então é um período muito complexo sim. mesmo que a gente vive. Quando se pensa em valores, assim, falar de família hoje, a palavra família também está carregada de muitos sentidos. Uhum, Então você tirar muitos filtros, tirar muitas capas e se propor a olhar com isso, olhar sobre esses temas com sensibilidade, com humanidade, sabe, eu acho que é o exercício que a gente tem que fazer para poder passar para os nossos filhos. E primeiro olhar para si. sim. Então temas como sexualidade, tem que falar de sexualidade com criança, tem que falar de sexualidade não é incentivar a fazer sexo não, Uhum, é falar sobre as coisas para as crianças entenderem e se respeitarem e uhum, conseguirem ter um privarem o próprio uhum. corpo de O sofrerem cuidado de si, né. abusos. É, porque Uhum, os principais uhum. abusos estão dentro de casa. Então, às Sim, vezes, a família que não quer que falem de sexualidade é a família que tem um abusador, entendeu? sim. Então, tem vários temas que precisam ser ditos, assim. Uhum. Só que isso a gente tem que assimilar na gente primeiro, Aham. sabe? E às vezes é difícil porque tem muitas camadas, muitos preconceitos, muitos tabus que precisam ser Sim. quebrados. A gente precisa parar de ter medo das coisas, sabe? E encarar a vida como E ir ela pra é. ação, né. Isso é viver, é É encarar a isso. vida. Tem um problema aqui, deixa eu entender esse problema. Parar de fugir de problema. Sim, Sabe, parar de ficar igual zumbi no automático, vai viver a vida, sim. vai sentir, deixa a vida correr, chora mesmo, sofre mesmo, Sente, né. sente, Sente com todos os vive, sentidos, né. seja é isso, é ser verdadeiro, sabe, é viver. É isso. É. Que legal. Luana, no finalzinho, assim, a gente sempre dá uma brecha, um espaço para você falar com quem está nos assistindo. Eita. E se você quiser perguntar sobre o Instituto Ponte, a gente já conversou um pouquinho, já te apresentei, Sim. né, tenho muito orgulho de falar inclusive sobre o IP, mas se você tiver qualquer dúvida e quiser falar com quem nos assiste, fique à vontade.
Eu acho que nossa, eu Deixar falei algum tanto, recado. gente. Mas você já deixou tantos recados importantes. Mas eu acho que Que pegando a legal. ponte do Instituto Boa, Ponte, que boa. vocês que lidam com educação, sabe, cada vez mais eu vejo, falar para você que me acompanha aqui, a educação é o caminho para tudo. E a educação, não só a educação institucional, de escolas, de faculdades, de universidades, mas a gente se educar para a vida, assim, sabe? Quando a gente fala de criar um filho, é educar um filho. O que eu estou passando adiante? Educar a si mesmo, sabe? Educar a si sobre como você pensa, como você sente, se reeducar se for preciso, sabe? Eu Sim. acho que a educação é a ponte para a gente sentir a vida, para a gente viver e viver com intensidade mesmo, sabe? Eu gosto muito da filósofa Viviane Mosé, que é capixaba, ela mora no Rio de Oba! Janeiro, é famosa, né? Tem vários livros e tal, mas ela fala muito sobre o quanto é importante a gente sentir a vida, sabe? Deixar a vida correr pela gente, sabe? Parar de se anestesiar tanto, Sim, de se distrair tanto, sim. sabe? O que falta que tem? Quando você fica muito tempo aqui, o que você está querendo esconder, Uhum. sabe? E olhar para si é um processo de educação também, sabe? Então, eu acho que a educação é a ponte para tudo, para a vida. E que bom que a gente está aqui Que fazendo essa delícia! ponte. Arrasou! É isso. Poxa, infelizmente a gente tá chegando. Minha vontade de falar assim, Luana, vamos lá pra casa agora pra gente continuar o papo? Não dá porque meu filho tá me esperando. A minha- Levar os Mas- meninos, hoje os encontros de mãe é tudo no parquinho. Não, vamos lá no parquinho. Aí você já viu aquele vídeo que assim, a conversa é assim, né? Ai, vou encontrar minha amiga no parquinho. Aí, oi amigo, como é que tá? Ai, peraí. Consegue concluir uma frase. Nunca. Olha, eu tô pra ver uma grande amiga há tanto tempo, porque toda vez que a gente se vê é nesse nível. Não consegue Nunca desenvolver uma Um fala. assunto, aí volta, o que eu tava falando mesmo? Não sei, não lembro, e É pronto. isso. Ó, muito obrigada Obrigada, pela Maria. disponibilidade, por vir, por fazer todas essas reflexões com a gente. Foi de grande valia pra mim, aprendi muito com você. Continue, só siga fazendo o que você faz, porque eu tenho certeza que você educa muitos capixabas, você potencializa a nossa cultura, você é essencial, né? Porque você traz o Espírito Santo pelos seus olhos, mas o que a gente tem de melhor. Obrigada. Fico muito feliz. Muito obrigada pelo seu trabalho. E antes, eu gostaria de te dar esse presentinho Legal. Oba. Tem meu nome, gente. registrado do Instituto Ponte para você. Fazendo conexões para a ascensão social. Que Isso. lindo isso. Eu E- apoio. Você apoia. Eu apoio. Com certeza. O seu trabalho é educativo também. Sinta-se convidada para ir no Instituto, para conhecer mais de perto. Obrigada. Tá? Irei. Eu e o Luca. Ai, que delícia! Perfeito! Muito obrigada. E aí, agora eu Roberta. gostaria de deixar um espacinho para você falar das suas redes sociais, Sim, divulgar o seu trabalho, porque é muito importante. Isso. Então, pessoal, ó, de segunda a sexta, eu apresento a Cultura Capixaba, a gente fala de cultura e diversidade na TVE, que é a TV pública do Espírito Santo, então é de vocês, né? É dos capixabas. Então, ao vivo, sintoniza lá no canal 2, que é o canal da TV Cultura, né? E tem aqui a programação regional também, mas também tá lá no YouTube, @TVE Espírito Santo. E, por favor, me siga nas redes É isso. sociais, Esteves Luana, @Esteves Luana com 2 N's de navio. Eu tô sempre por lá, quase sempre, aquele sempre não sempre, porque eu tenho tenho ficado um pouco ausente por conta das demandas da vida, mas sempre que dá, até atualizei minha bio esses dias e coloquei lá, com produção de conteúdo com afeto e no meu tempo. É quando dá tempo eu consigo, sem a pressão do tenho que postar todo dia. Então, acompanha por lá que espero que vocês gostem um pouquinho do meu trabalho. Muitas dicas, galera. Muitas dicas bacanas. E antes da gente finalizar, eu gostaria de agradecer novamente o Ponte Hub, a Gazeta, por conceder esse espaço maravilhoso para a gente gravar o nosso podcast, o podcast do Instituto Ponte. Galera, é isso. Muito obrigada por você assistir até aqui. Encontro vocês nos próximos podcasts do Instituto Ponte. Fiquem ligados, não deixem de curtir, se inscrevam no nosso canal, comentem aqui embaixo, vamos continuar interagindo e não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais 10 amigos, como a gente já combinou, beleza? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Luana, muito obrigada. Obrigada, Amanda.